Bom dia! Hoje, 21 de setembro de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Deus, um delírio. Deus, um delírio. Livro escrito por Richard Dawkins. Esse, o 75º vídeo. 75 vídeos até agora. Estamos analisando por completo este maravilhoso livro. Começamos, obviamente, estudando tudo o que está na capa, na contracapa, e entramos no livro e estamos ainda no prefácio. Este livro aqui possui 10 capítulos. Não chegamos sequer ainda ao primeiro capítulo. Estamos ainda no prefácio e nas últimas páginas do prefácio. Nas últimas páginas do prefácio, 31 e 30, o Richard Dawkins faz vários agradecimentos a muitas pessoas. Só que na página 30, ele cita aqui o documentário que ele fez no mesmo ano em que lançou o livro. O documentário ele fez para uma televisão britânica. Ele mora no Reino Unido, em Oxford. Então ele fala sobre esse documentário. Ele diz que muitas coisas que estão no livro Deus, um delírio, estão também no documentário. E que muitas coisas que estão no documentário estão também no livro Deus, um delírio. Na página 30, ele diz isso aí, ele escreve isso aí. Então, estou aqui analisando trechos do documentário dele, que está à disposição no YouTube. Você olha aqui para baixo, e vê aí o link documentário de Richard Dawkins. Clique no link e você será remetido ao documentário dele. Então eu estou aqui há algumas semanas analisando os trechos do documentário. Entendeu? Então vamos aqui a mais um. Vou trazer aqui a mesma passagem que eu trouxe ontem do Richard Dawkins sobre contradições na Bíblia. São inúmeras. Vou trazer mais uma aqui que é muito importante para que você saiba. E ontem eu apresentei os dois grandes doutores aqui em cristianismo, não é? Aqui estão, ó. O John Dominic Crossan, à minha esquerda aqui, ó. John Dominic Crossan, ele foi sacerdote católico, nasceu na Irlanda. Ele é doutor em teologia e também ele é cientista, arqueólogo. Trabalhou nas escavações lá em Israel. Ele foi um arqueólogo bíblico. Ele está com 90 anos de idade hoje. Então aqui um doutor em teologia e também em antropologia, na especialidade arqueologia e arqueologia bíblica. E aqui outro doutor em cristianismo, o Bart Ehrman, que mora em Chapel Hill, na Carolina do Norte. O Bart Ehrman, ele é o teólogo que tem mais livros publicados no Brasil de fora, 10 livros publicados no Brasil. Eu tenho os 10 livros dele. E o John Dominic Crossan publicou mais de 27 vídeos. Só que aqui no Brasil, só apenas 4 livros dele, 27 livros, né? 4 livros dele aqui no Brasil, com tradução para o português, eu tenho. E o Bart Ehrman, doutor em teologia, historiador e especialista em grego, na língua grega, professor de cristianismo há quase 50 anos lá nos Estados Unidos. Então aqui dois grandes mestres aí do cristianismo. Mostrei aqui no vídeo de ontem, não é? Sobre contradições bíblicas e autores bíblicos incertos. Então vou trazer aqui mais uma contradição muito importante para que você conheça, porque muita gente não tem conhecimento sobre isso. Terá agora. Então vamos aqui ao quadro. Veja aí, Richard Dawkins. Vamos aqui à letra A, acima, à esquerda. Aí sempre trago isso aí, não é? Documentário. Em inglês, Root of Evil. Pergunta aí em português. Raiz de todo mal?
Será que a religião é a raiz de todo mal? Sempre digo aqui que o Dawkins foi contra esse título aí. Ele diz que a religião não é a raiz de todos os males. Só que quem escolhe o título é a emissora de televisão. Ele fez esse documentário aí, escrito por ele e também apresentado por ele, no YouTube. Aí, em janeiro de 2006, no mesmo ano em que ele lançou o livro Deus, um Delírio. O documentário tem a duração de 90 minutos. Muito bem. Então vamos aí à letra B de bola, à esquerda. No tempo de 1 hora e 12 minutos, isso aí é o mesmo trecho do Dawkins do vídeo de ontem. Ele diz assim: os textos sagrados têm origens incertas e se contradizem internamente. E aí ele diz, né, que a Bíblia, veja aí à esquerda, os livros da Bíblia têm autores incertos. Ninguém sabe quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, ninguém sabe quem escreveu o livro de Josué, ninguém sabe quem escreveu o livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, entendeu? Ninguém sabe. São nomes ali fictícios. E a Bíblia também está repleta de contradições. E eu mostrei aqui 2 doutores em cristianismo, né? O Bart D. Ehrman e o John Dominic Crossan, eles dizendo também que a Bíblia tem autores incertos e muitas contradições. Então, 2 doutores do cristianismo concordando aí com o Richard Dawkins. E é uma verdade, não é? É uma verdade. Então, eu vou trazer aqui mais uma contradição. São muitas. Se eu fosse aqui colocar no quadro as contradições que estão na Bíblia, eu precisaria de uns 3.000 vídeos. Em cada quadro, uma contradição. Mas eu vou trazer aqui uma que é uma das mais importantes. Entendeu? É uma das mais importantes. Então, veja aqui, à esquerda abaixo, na letra C de casa, o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, eu sempre digo, que é uma das maiores monstruosidades da teologia cristã. Essa invenção do sacrifício de Jesus é uma aberração da doutrina do cristianismo, da teologia cristã. Vamos estudar isso aí porque a contradição é sobre o sacrifício de Jesus. E você verá a contradição daqui a pouco. Então vamos aqui perguntar o seguinte, o sacrifício de Jesus. 2 perguntas aí que devemos fazer. Qual a origem dessa ideia, hein? Veja aí na letra C, hein? O sacrifício de Jesus. Eu pergunto, qual a origem dessa ideia, hein? De onde os cristãos tiraram essa ideia de sacrifício de Jesus que está no Novo Testamento, hein? Eis uma pergunta importante. E a outra pergunta, por que Jesus foi crucificado, hein? Por quê? São 2 perguntas importantes e você terá conhecimento agora, entendeu? Vamos aí ao centro, na letra D de dado, a origem. Então vamos aqui explicar qual foi a origem da ideia que os cristãos tiveram para empregar o sacrifício de Jesus. De onde eles tiraram isso, hein? Qual foi a origem? Qual foi a fonte? Aí está a resposta. Na letra D de dado no centro. Os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus nas escrituras hebraicas. São os textos que estão no Velho Testamento hoje da Bíblia cristã. Entendeu? Então, entenda bem. Quando os cristãos apareceram na face da terra, os primeiros cristãos, esses textos aí já existiam. Só que eles não eram reunidos em um grande livro chamado Velho Testamento. Não. Eram textos esparsos, textos espalhados, as escrituras hebraicas. Então, depois de mais de 1000 anos, 10 séculos, é que surgiram os cristãos. E esses textos já estavam aí, já existiam, entendeu? Então, os cristãos
tinham conhecimento dessas escrituras hebraicas. Então, ali nas escrituras hebraicas, que são os textos que estão no Velho Testamento, você não vê ali um mundo de sacrifícios e holocaustos, não é? O Deus Javé, criado pelos hebreus, exigindo do povo sacrifícios e holocaustos, não é isso? Você não vê isso aí no Velho Testamento? Pois isso aí já existia muito antes da existência de qualquer cristão. Aí os cristãos eles tinham conhecimento dessas escrituras hebraicas. Os cristãos tinham conhecimento desse mundo aí de sacrifícios e holocaustos, envolvendo animais irracionais e também seres humanos. Entendeu? Então, os cristãos tinham conhecimento sobre sacrifícios e holocaustos lá nas escrituras hebraicas. Então, eles foram buscar o sacrifício de Jesus, montaram o sacrifício de Jesus em relação aos sacrifícios e holocaustos que estavam lá nas escrituras hebraicas, hoje, no Velho Testamento. Entendeu a origem? Muito bem. Então você entendeu a origem, né? Agora vejamos aí a outra pergunta. Por que Jesus foi crucificado, hein? Por quê? Veja aí na letra E. Por que Jesus foi sacrificado? Eis a pergunta. Você vai entender agora. Em primeiro lugar, Jesus foi crucificado, sacrificado, porque o Deus Javé adorava sacrifícios e holocaustos. O primeiro ponto. E o segundo ponto, porque o sangue derramado de Jesus eliminaria o pecado do povo. Veja a ignorância do cristianismo. O sangue derramado de Jesus na cruz eliminaria o pecado do povo. Entendeu? Essa ignorância aí era a ignorância no mundo do Velho Testamento e que foi buscada pelos cristãos para o sacrifício de Jesus. Entendeu, gente? Então aí está. A primeira pergunta: qual a origem da ideia do sacrifício de Jesus? Onde os cristãos foram retirar, de onde eles retiraram isso aí, hein? Das escrituras hebraicas, Velho Testamento, porque ali era um mundo de sacrifícios e holocaustos. E por que Jesus foi crucificado? Porque, sendo crucificado, o sangue dele derramado eliminaria o pecado do povo. Essa é a grande monstruosidade, uma das monstruosidades da teologia cristã, entendeu? O Deus Javé adorava o sangramento de animais irracionais e seres humanos. Entendeu, gente? Agora vamos aí aos exemplos. Muito bem. Veja a letra F aí no centro. Velho Testamento, que são as escrituras hebraicas. Então ali você vê um mundo de sacrifícios e holocaustos. O Deus Javé exigindo sacrifícios e holocaustos do povo de Israel. Entendeu? Isso aí, gente, no Velho Testamento. Não estamos ainda no Novo. E você verá que é a mesma coisa. Entenda bem. Então veja, eu não vou aqui, veja Levítico aí, o livro de Levítico. Ali, os capítulos, Levítico, capítulo 1º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º. Você vai ler Levítico, que está no Velho Testamento, capítulos aí 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Ali, sacrifícios e holocaustos envolvendo animais. Então, os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus aí, e você vai entender agora. Vamos lá. Veja aí abaixo, no centro, na Bíblia, ali, em Levítico, nesses capítulos aí, os animais para o sacrifício, os animais escolhidos, hein? Veja aí. Então veja os animais que estão aí. Estão lá nos capítulos em Levítico. Os animais que eram utilizados para o sacrifício. Aí temos, veja, gado, pombo, rola,
Você sabe, você que está assistindo ao vídeo, sabe o que é rola, não é? Não é isso aí que você está pensando, não. Rola é uma ave, é uma rolinha, uma ave. Novilho, olha novilho aí. Novilho era um filhote de um boi, não é? Era um bezerro, novilho. Bode também era animal utilizado pelos hebreus, a pedido do Deus Javé. Cordeiro também. O cordeiro é um filhote, não é? De ovelha. Então você vê aí que em Levítico, o Deus Javé pedia que o povo, veja bem, tudo isso na ilusão religiosa. O Deus Javé pedia ao povo hebreu que matasse esses animais aí, entendeu? Sacrifícios, para que o Deus Javé perdoasse os pecados do povo de Israel. Veja a ingenuidade da coisa. Muito bem, então veja abaixo aí como era isso aí. Veja bem, abaixo, vamos aí, pecados do povo. Então, como era a ignorância dos hebreus? Pecados do povo, veja aí a seta. Esses pecados eram jogados sobre o animal, sobre o gado, um pombo, uma rolinha, um novilho, um bode e um cordeiro. Veja bem a ignorância do povo hebreu. Os pecados do povo eram simbolicamente jogados sobre um animal. E aí veja a seta abaixo. Com a morte do animal, o que acontecia? O Deus Javé perdoava os pecados do povo de Israel. Olha aí. Viu aí? Isso aí é um absurdo, não é? Você colocar na cabeça que um ser espiritual inteligente pedia que o povo matasse um bode para que ele perdoasse os pecados do povo. É uma ingenuidade, não é? Pois é do povo hebreu, povo arcaico, entendeu? Pois isso aí, gente, ou seja, o pecado do povo sendo jogado sobre o animal e o animal morrendo e Deus perdoando os pecados do povo de Israel, isso aí a mesma coisa com Jesus. É por isso que dizemos que que os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus inspirados aí nas escrituras hebraicas. Essa sequência que você vê aí, pecado do povo, jogado sobre o animal morrendo e o Deus Javé perdoando os pecados do povo de Israel, é a mesma ingenuidade em relação a Jesus. É o mesmo jogo em relação a Jesus. É por isso que os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus aí. Vamos agora explicando com Jesus acima, na letra G de gado. Agora no Novo Testamento aí com Jesus, hein? Jesus aí no lugar do bode, no lugar do cordeiro. E aí é a mesma coisa, você vai ter esse conhecimento agora. Então veja aí, Jesus. No Evangelho de João, capítulo número 1, versículo 29, leia o que está lá. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aí, gente? Jesus aí no lugar do animal, o cordeiro, olha aí, Jesus, o Cordeiro de Deus, o animal morrendo e o Deus perdoando os pecados da humanidade. Viu aí como é a mesma coisa do Velho Testamento, nas escrituras hebraicas? Não é a mesma coisa? É daí, de lá, que os cristãos pegaram isso aí. E é uma ignorância sem fim, não é? Uma pessoa morrendo para que a entidade espiritual perdoe os pecados de outras pessoas. É uma das monstruosidades da teologia cristã. E a mesma coisa, veja à direita, se repete em Hebreus. O livro de Hebreus está no Novo Testamento. É texto cristão. Então veja, em Hebreus, capítulo 9, versículo 28, está escrito assim, a mesma coisa. Assim também Cristo, veja aí, tendo-se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, olha aí, aparecerá, e aí continua. Então você vê que em Hebreus é a mesma coisa. Os cristãos
foram buscar o sacrifício de Jesus nas escrituras hebraicas, no Velho Testamento de hoje. Entendeu? Jesus aí morrendo para que o Deus hebreu perdoasse os pecados da humanidade. A mesma coisa que era feita em relação a animais irracionais no Velho Testamento. Então veja aí, explicando à direita, o sacrifício. E aí temos o sacrifício de um cordeiro, lá no Velho Testamento, um animal, um filhote de ovelha, o sacrifício de um cordeiro. O cordeiro era morto para que houvesse a eliminação do pecado do povo de Israel. A mesma coisa com Jesus. O sacrifício de Jesus, e Jesus sendo morto, crucificado, e aí a eliminação do pecado da humanidade pelo Pai de Jesus, Deus. Entendeu? Você entendeu que é a mesma coisa? Isso aí explica por que os cristãos, onde os cristãos foram buscar esse negócio de sacrifício de Jesus. Lá no Velho Testamento. Ali, os pecados do povo eram jogados sobre um animal e com a morte do animal, o Deus Javé perdoava os pecados do povo de Israel. A mesma coisa com Jesus. Os pecados do povo sendo jogados sobre Jesus e com a crucificação, morte de Jesus, o Deus hebreu perdoando os pecados da humanidade. Você entendeu como é fácil explicar isso aí? O João diz, olha lá, o João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha aí, eis o bode de Deus que tira o pecado do mundo no Velho Testamento. Eis o pombo de Deus que tira o pecado do mundo no Velho Testamento. E no Novo, eis o Cordeiro de Deus, Jesus, eis Jesus que tira o pecado do mundo. Entendeu? Então os cristãos foram buscar o sacrifício de Jesus, eles construíram isso aí recorrendo às escrituras hebraicas. Agora vem a contradição, chegou finalmente a contradição. Tudo isso aí entra em contradição. Vou dar aqui um exemplo. Letra H, veja aí. O sacrifício de Jesus e dos animais entram em contradição com o que está na própria Bíblia. Em Deuteronômio, veja aí, capítulo 24, versículo 16. Está escrito lá assim, veja. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Isso aí está em contradição com os sacrifícios de animais e o sacrifício de Jesus? Isso aí é contrário ou não é? Claro que é. Viu aí a contradição? Claro que é. Aí está dizendo o seguinte, vou repetir. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, e nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Isso aí entra em contradição com os sacrifícios e holocaustos em toda a Bíblia, e também o sacrifício de Jesus. Entenda bem, veja o finalzinho aí. Cada qual será morto pelo seu pecado. Aí eu pergunto a você, no sacrifício de Jesus, invenção dos cristãos, o sacrifício de Jesus ali, Jesus morreu pelos pecados dele? Jesus foi morto pelo pecado dele, pelos pecados dele ou pelos pecados do povo, da humanidade? Aí você vai responder, não, Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Jesus morreu por nós. Viu aí? E aí é dito em Deuteronômio que cada qual, ou seja, cada pessoa, será morta pelo seu pecado. E não foi o caso com Jesus. Jesus foi morto, foi crucificado, não pelo pecado dele, mas pelos pecados de outras pessoas da humanidade. Entendeu? Como o Deuteronômio 24:16 contradiz os sacrifícios na Bíblia, inclusive o de Jesus. Quem escreveu o que está em Deuteronômio 24:16 era contra alguém morrer por causa dos outros, pelos pecados dos outros.
Você entendeu isso aí? Veja, os pais não serão mortos em lugar dos filhos. Olha aí. Os pais, ou seja, Jesus não será morto em lugar dos filhos. Deus não será morto, entre aspas, né, em lugar dos filhos. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então, essa passagem bíblica, ela entra em contradição com os sacrifícios e holocaustos em toda a Bíblia, inclusive o sacrifício de Jesus. Entendeu? Porque quando acontecia lá o sacrifício, o que era o sacrifício? Um animal irracional morrendo pelo pecado do povo. Viu aí, gente? Você entendeu? Então veja o erro aí. Um animal irracional levando os pecados do povo de Israel, sendo morto pelos pecados do povo. Entendeu? E o Deuteronômio é contra, diz que cada qual será morto pelo seu pecado. Então, quando você diz que um animal será morto pelos pecados do povo, você está entrando em contradição com Deuteronômio 24:16. Com Jesus, a mesma coisa. Diz assim, Jesus foi morto pela humanidade. Ó, Jesus morreu não pelos pecados dele. Jesus não morreu pelos pecados dele. Morreu pelos pecados dos outros, das outras pessoas, da humanidade. E aí, contra o que está em Deuteronômio, versículo 24:16. Lá diz, cada qual, cada pessoa será morta pelo seu pecado. Jesus não foi morto pelo pecado dele, foi morto pelos pecados dos outros. Isso entra em contradição com o que está em Deuteronômio, capítulo 24:16. Não é fácil explicar isso? É tão fácil explicar, não é? Para muitas pessoas fica difícil entender, não é? Porque isso choca, isso quebra a crença religiosa, não é? Mas é verdade que está aí. Então é isso, gente. Sobre o sacrifício de Jesus, uma das maiores aberrações da teologia cristã. Matar um inocente, entre aspas, né? Por causa dos pecados dos outros. Entendeu? Então, sobre o sacrifício de Jesus, temos aí as respostas. Qual foi a origem dessa ideia? Qual foi a origem? Escrituras hebraicas, Velho Testamento. E por que Jesus foi crucificado? Aí, duas razões. Porque o Deus Javé adorava sacrifícios e holocaustos. Então, Jesus tinha que ter seu sangue derramado. E o sangue derramado de Jesus para eliminar o pecado do povo, como também acontecia quando eles matavam animais irracionais. Entendeu, gente? Será que eu preciso explicar mais isso aí ou está claro? Está claro, não é? Então é isso aí. Você vê que a forma dos sacrifícios que estão no Velho Testamento, ali o modo de execução, é a mesma coisa que foi empregada pelos cristãos para Jesus. Mais um vídeo e muito obrigado.